Nós deveríamos ser capazes de, no debate público, tentar, de uma maneira persuasiva, e tem que se convencer o cidadão disso, que essas reformas são importantes para que seja possível aumentar a produtividade, a eficiência, a competitividade internacional do Brasil, do qual depende, em última análise, o nosso desenvolvimento, não só econômico, como também social, cultural, tecnológico e desenvolvimento em geral. E eu acho que essa é a grande questão. Dos 3 grandes objetivos que eu mencionei, existe um grande apoio e um grande entendimento sobre a importância, e aqueles dentre nós que estiveram expressando, cada um à sua maneira, a sua oposição ao regime militar, que durante 21 anos prevaleceu nesse país, eram defensores de liberdades individuais. Aqueles que também insistem na importância de ter uma sociedade um pouco menos desigual, com maior amplitude de oportunidades, de igualdade de oportunidades, ou igualdade perante a lei, são também adeptos disso. Existe uma ampla constituency, para usar a palavra em inglês, um amplo apoio para a ideia de promoção e consolidação do espaço para exercício de liberdades individuais, apesar de várias tentativas de cerceá-las, como o caso de liberdade de imprensa em muitos países, infelizmente. Existe uma percepção e um apoio grande à ideia de caminhar-se na direção de justiça social, mas a constituency para a busca de produtividade, eficiência e competitividade internacional é muito menor em relação ao tamanho das constituencies das outras 2 dimensões. E as 3, na verdade, deveriam estar interligadas, assim como essas 6 características que eu mencionei aqui, estão presentes no caso da Ásia, como foi mencionado aqui. Aliás, é sintomático, ouvindo o Cordeiro falar, eu me lembrava assim, o Banco Mundial vai lançar um estudo agora, recente, em que é verdade que eles definem crescimento alto, sustentado, a experiência, mas definem um crescimento que é superior a 7% ao ano por um período superior a 25 anos. Quando se faz isso, só tem 12 países no mundo, que tem mais de 190 países legalmente soberanos que se enquadram nessa categoria. Não por acaso, 9 deles estão na Ásia, do Japão à China. E apenas 3 que não são de grande expressão econômica no mundo, um na África, um no Oriente Médio e uma ilha no Mediterrâneo. Portanto, no fundo, o centro está na Ásia, a razão pela qual há tanto interesse em saber por que esses países estão com esta extraordinária velocidade de crescimento. Eu não acho, agora quero falar sobre o Brasil, as reformas no Brasil, e por que eu olho com um razoável confiança, que eu espero que não seja ingênua, as nossas perspectivas olhando à frente. E deixe-me dizer a razão, primeiro, é que eu deposito alguma confiança no nosso futuro e na nossa capacidade de combinar desenvolvimento econômico, não necessariamente a níveis asiáticos, porque nós concluímos há muito tempo o processo de transferência de milhões de trabalhadores do setor rural para o setor urbano, e que esse processo está tendo lugar em vários países da Ásia, em particular na China. Centenas de milhões de chineses passaram do mundo rural para o mundo urbano nesse período. Ainda tem algumas centenas para realizarem essa transição, essa travessia nos próximos anos, e a experiência mostra que isso aumenta o crescimento de uma economia e da renda, porque a produtividade urbana, por definição, é sempre um pouco maior ainda quando baixa, é maior do que a produtividade da agricultura de subsistência. A Índia passará por esse processo também no futuro. Nós já passamos, 82%, 83% da nossa população é urbana, essa transição já teve lugar e, portanto, nós não estamos mais falando no Brasil de taxas de crescimento chinesas, mas podemos falar em taxas de crescimento sustentadas em níveis razoáveis, compatíveis com uma taxa de crescimento demográfica que hoje se aproxima de 1,2% ao ano. Já foi mais de 3%. Portanto, a mesma taxa de crescimento que gera uma renda per capita de 4%, 5%, hoje pode ser bem mais baixa, pelo menos 2 pontos percentuais mais baixa do que era nos anos 60 e 70, onde era preciso descontar mais de 3% de taxa de crescimento demográfico. Mas deixe-me dizer por que eu olho com uma certa cuidadosa confiança o futuro. E tem a ver com a experiência nossa nos últimos 15 anos, digamos assim, para arredondar, lembrando a observação do
Ivan Lessa, que no Brasil, a cada 15 anos, se esquece tudo o que aconteceu nos últimos 15 anos e se olha para os próximos 15. Mas, se nós olharmos esses últimos 15 anos, teve coisas importantes que vale a pena mencionar, porque elas são a base de, talvez, a perspectivas futuras se nós caminharmos naquelas 6 dimensões. Nós temos 14 anos de inflação civilizada, desde o lançamento do real. Nós temos 15 anos de início do processo de privatização na economia brasileira. Temos 15 anos da resolução da dívida externa do setor público de médio e longo prazo. Temos mais de 15 anos do início do processo de abertura da economia brasileira, que ainda é das mais fechadas do mundo em termos relativos, apesar do extraordinário crescimento de exportações e importações nesse período. Mas, já que a China foi mencionada aqui, no início dos anos 80, nós exportávamos muito mais do que a China. Nós exportávamos mais de 20 bilhões de dólares, a China exportava menos do que isso. A China hoje está exportando 1 trilhão, 300 e tantos bilhões de dólares e importando mais de 1 trilhão de dólares. Isso tem um efeito, aqueles investimentos em infraestrutura que eu mencionei anteriormente. Obrigado. Mas, só para continuar, 15 anos de abertura, 15 anos de resolução de problemas da dívida, 15 anos do início do processo de privatização, 10 anos da resolução dos problemas do nosso sistema bancário, 8 anos de um regime de meta de inflação, 8 anos de um sistema de câmbio flutuante, 8 anos da lei de responsabilidade fiscal, e que eu me lembro, assim, mais 8 anos do início de um processo de transferência direta de renda, que começou ainda no governo anterior. E eu acho que essas percepções de que já tem mais de uma década e meia, de certos processos que caminham, ainda que com um ritmo excessivamente lento, em relação à velocidade das transformações que estão ocorrendo em outras partes do mundo. E aqui o importante é que o filme é mais importante que a fotografia. O nosso filme não está se movendo numa direção totalmente equivocada. A direção é uma direção, no geral, que caminha na direção correta, embora a um ritmo lento em relação aos nossos competidores. Isso deveria ser um problema. Mas nós estamos caminhando à nossa maneira brasileira, tortuosa, com idas e vindas, erros e desacertos, mas nós estamos caminhando para nos transformarmos num país mais normal. O que eu chamo de um país normal? Um país normal é um país mais previsível, é um país mais confiável, é um país que, de repente, não tem alguém que resolve reinventar a roda ou dar início a um processo heterodoxo que nunca ninguém jamais antes pensou, e só no Brasil seria o primeiro país do mundo a utilizá-lo. Nós estamos, à nossa maneira, caminhando para sermos percebidos como um país que, lentamente, mas que caminha na direção certa, ainda que com um ritmo mais lento que o desejável, e com problemas monumentais ainda por resolver, não só na área social, como também na área econômica. E eu acho que ajudaria em muito o processo de debate público no Brasil. Eu sou um velho participante há décadas desse debate, e uma coisa que eu aprendi é que as pessoas mudam, sim, de opinião. Este governo não é exceção. O governo mudou de opinião. Várias pessoas chaves deste governo mudaram de opinião em relação àquilo que achavam que deveriam ser a condução, por exemplo, da política macroeconômica, quando na oposição estavam. E isso é, em larga medida, resultado da combinação de duas coisas. Primeiro, o efeito do debate público, da qualidade do debate público, que eu espero que sempre aumente. E segundo, o fato que o Brasil, a diferença de muitos outros países em desenvolvimento que eu conheço, nós temos um setor privado que já adquiriu uma certa dimensão, uma certa diversidade, uma certa heterogeneidade. E ele impõe hoje ao governante do dia, qualquer que seja ele, certos, para usar uma expressão americana, tão a gosto dos americanos, checks and balances. O governante do dia num país como o Brasil hoje, com o nível de desenvolvimento econômico, tecnológico, que nós acreditamos haver alcançado, não comporta mais certas aventuras, certos arroubos excessivamente populistas, certos experimentos absolutamente inéditos na história da humanidade, porque nós já somos uma economia com certo grau de desenvolvimento e de integração com o resto do mundo, nas suas várias dimensões. O problema que nós temos hoje, o grande desafio, para responder essa pergunta de reformas para aumentar a competitividade do Brasil, é exatamente tentar colocá-las como necessárias para
um crescimento a uma taxa um pouco mais elevada e de maneira sustentada no futuro e permitir que nós lidemos com a extraordinária competição internacional que nós teremos pela frente ao longo desse início do século XXI. Eu espero que isso funcione como um acicate.